o amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu quero entrar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro Papa que existiu no mundo. Você sabe quem é? Óbvio que você vai saber porque tá aqui no título, né? Então, como vocês viram aqui no título, eu vou falar um pouco sobre São Pedro. E eu fui pesquisando e eu vi que é muita coisa que tem sobre ele. Fui pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, daí quando eu fui ver, eu escrevi o Salmo 118 inteiro sobre Pedro. Bom, em algumas é o Salmo 119, mas a minha é Salmo 118 e é isso que importa. Então vamos começar porque tem bastante coisa aqui. Primeiramente, São Pedro nasceu em Israel e o seu nome de nascimento não era Pedro, o nome dele era Simão. E ele tinha um irmão, o André, que futuramente foi discípulo de Jesus igual ele. Logo depois os dois viraram apóstolos, um dos dois apóstolos. São Pedro, ele era pescador. E quando Jesus conheceu ele, Jesus disse uma frase muito importante para ele, que é uma frase bem conhecida que talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Você será pescador de homens. Só por essa frase já merecia reflexão no vídeo inteiro. Caso você esteja com a Bíblia por perto, abre em Lucas 5 que vai ter um texto só sobre essa frase. E se você não tiver com a Bíblia por perto, também vai buscar. E a partir daí Pedro começou a seguir Jesus. E foi a partir daí que ele começou a ser conhecido como Pedro, porque foi um mandamento de Jesus. Porque Jesus falou que a partir daquele momento ele ia se chamar Pedro, por ter um significado de pedra, alguma coisa do tipo. Não sei se você sabe, mas Pedro foi o fundador da Igreja Católica. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro Papa e foi o fundador da Igreja Católica. Talvez alguma vez na sua vida você já tenha ouvido falar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi quando Pedro estava seguindo Jesus, até algum lugar que eu não me lembro agora, mas provavelmente vai estar escrito em algum lugar dessa tela. E lá um homem perguntou para Pedro se ele era discípulo de Jesus. E Pedro disse que não. As 3 vezes que ele perguntou, Pedro disse que não. Que daí vem uma frase bem conhecida da Bíblia: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E depois disso Pedro se arrependeu bastante. Aí depois que Jesus ressuscitou, ele perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava. E essas 3 vezes Pedro respondeu que sim, como se fosse um perdão. São Pedro, por ser seguidor de Jesus e um evangelizador da palavra, ele foi preso várias vezes. Uma delas talvez você já tenha ouvido falar, que ele foi preso em Jerusalém e um anjo mandado por Deus libertou ele. E depois de um tempo Pedro foi condenado à morte, assim como Jesus, morte de cruz. Só que Pedro não era digno de morrer igual Jesus, então ele pediu que virasse a cruz de cabeça para baixo e ele fosse crucificado assim. E agora a pergunta que eu já ouvi em alguns lugares e eu não sabia a resposta: se São Pedro é considerado realmente o santo da chuva, porque algumas pessoas, quando quer que chova, pede para São Pedro. E na verdade São Pedro, ele é o padroeiro dos pescadores. E aí tem pouca interligação com chuva. O santo da chuva é o Santo Heriberto. São Pedro só foi considerado o santo da chuva um tempo por causa de um testemunho de uma mulher que teve uma experiência de fé com São Pedro. Aí esse mito começou a ser espalhado. Mas São Pedro não é considerado o santo das chuvas, ele é apenas considerado o padroeiro dos pescadores e das viúvas. Então é isso, resumi o máximo possível porque é muita coisa que tinha. Falei as principais coisas que aconteceu na vida de São Pedro e a pergunta final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei aí pra mim saber. E dê sugestões de vídeo aí embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para os próximos vídeos chegar até você. Se puder, compartilhe os vídeos para que esses vídeos possam chegar cada vez mais jovens. Então é isso. Tchau!